Quando Mussolini subiu ao poder em 1922, prometeu modernizar o país. O automóvel parecia ser o símbolo perfeito da modernização. Colocaria a Itália na linha de frente entre os países desenvolvidos devido ao aperfeiçoamento da indústria automobilística. Mussolini convocou as companhias automobilísticas para ajudá-lo a criar sua fantasia de uma sociedade motorizada. Na fábrica de Lingotto, em Turim, a Fiat iniciou a produção em massa de carros populares. A linha de produção subia desde o andar térreo, dando voltas no interior do prédio. Os carros prontos chegavam ao topo e eram testados em uma pista especialmente construída no telhado. O talento italiano para o design e o amor pelos automóveis produziram veículos bonitos e práticos. A Fiat prosperou. Durante a década de 20, o melhor modo de popularizar esses automóveis era promover corridas nas estradas. A Itália já era a sede de uma conhecida corrida de estrada, Targa Florio, evento popular na Sicília. Foi ideia do conde Vincenzo Florio, rico comerciante de Palermo, e realizou-se pela primeira vez em 1906. A corrida era realizada nas montanhas pouco povoadas da Sicília, mas foi necessário realizar uma corrida no norte do país, onde a população era maior. A solução foi a Mille Miglia, nas 1000 milhas que se tornaram a corrida de rua mais clássica de todos os tempos. A Mille Miglia teve início em 1927. Foi ideia de amigos meus, 4 amigos meus, Conde Madi, Conde Marzotto, Castanedo, Calastrini. Decidiram fazer uma corrida que deveria ter sido a única, aliás, pois era uma verdadeira loucura. E no dia seguinte, Mussolini enviou um telegrama dizendo, se repetir, que queria dizer, façam de novo. Centenas de milhares de pessoas vieram ver os carros enquanto competiam pelas ruas do norte da Itália. Assim, a Mille Miglia tornou-se um evento anual. Era aberta a amadores e profissionais. Já na década de 50, centenas de pilotos participavam. Os mais modestos sedãs competiam com os últimos modelos esportivos de corrida. Minha esposa disse, eu também vou. Portanto, por favor, não faça nenhuma besteira, hein? E lá fomos nós. No início, ela estava apavorada, porque correr nesse carro, mesmo ele sendo um Fiat 500, que não andava muito rápido, com o pé lá embaixo do acelerador o tempo todo, e tínhamos esperanças. De vez em quando, ela olhava para trás e dizia, ninguém está nos alcançando. Eu, ao contrário, olhava para frente e dizia, nós também não estamos alcançando ninguém. Os italianos são engraçados e loucos por corridas também. Por isso colocavam placas avisando quando havia algum lugar perigoso. Mas durante a corrida, quando você chegava lá, a multidão já havia arrancado as placas e atirado no campo, em qualquer lugar. E quando se passava alguém, gritava, ei, 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 mostrando como loucos a direção que devia ser seguida. Então você acha que devia estar muito devagar. E aí subia a colina muito rápido e de repente a estrada desaparece à sua direita e os competidores acabavam capotando, saindo da pista e os carros pegavam fogo. A multidão adorava a cena, mas essa não era a situação ideal para o piloto. A reputação da Mille Miglia ultrapassou as fronteiras italianas. Em 1955, a Mercedes-Benz entrou com uma equipe de bons pilotos em carros de esporte 300 SLR. Queríamos vencer a Mille Miglia por causa da reputação que conseguiríamos na Itália. Queríamos vender carros naquele país. Por isso, treinamos muito. Fiz o percurso diversas vezes e adorei. Era divertido. Fangio não gostava, porque nas estradas, que pareciam estar bloqueadas por espectadores, ele não podia dirigir a toda velocidade. Aí ele detestava.
Stirling Moss não parecia se incomodar, e aí disse, não consigo me lembrar de todo o percurso. Vou colocar o Jenkinson como copiloto. O Jenkins e eu chegamos à conclusão de que o único modo de andar rápido nessas estradas era sinalizar tudo o que acreditávamos que fosse perigoso, ou seja, subidas sem visibilidade, curvas onde não enxergássemos a saída e coisas do tipo. Jenkins me daria um sinal, como agora vá todo vapor, vá devagar, mais devagar, e isso aí, você sabe. Então pusemos todas essas observações em um pedaço de papel de quase 20 metros e ele o estendeu à sua frente. Chegávamos ao fim de uma subida e ele dizia, a todo vapor. Claro que os italianos se inclinavam para enxergar mais à frente, portanto tínhamos que dirigir através de um funil de pessoas que é difícil. Quer dizer, você sabe, nessa velocidade eu mexi um pouco o volante ou algo parecido e as pessoas diziam, meu Deus, ele perdeu o controle e saíam do caminho. Lembro-me de estar dirigindo em uma reta com um motor bem forte e que chegava a 140 milhas por hora naquela época. E esse evento era um tipo muito surpreendente, era muito bom. Stirling Moss venceu a corrida para a Mercedes, quebrando o recorde de modo espetacular. No ano que venci a milha com velocidade média de 89 milhas por hora, levei 10 horas, 7 minutos e 4 segundos, eu acho, ou talvez 4 minutos e 7 segundos, não me lembro bem. Mas felizmente esse tempo não pôde mais ser superado. Não pôde ser superado porque a milha foi proibida, 2 anos mais tarde. Apesar de ter sido considerada uma corrida perigosa por algum tempo, foi necessária uma tragédia envolvendo o piloto espanhol Alfonso de Portago para que não se realizasse mais. Em 57, um dos pneus do carro de Portago furou em uma curva de Mantua e o pneu dianteiro estourou enquanto ele dirigia a mais de 120 milhas por hora. Morreram 10 ou 15 pessoas. Então, aquela loucura que, por milagre, já havia sido realizada 24 vezes, teve de acabar. As corridas de estrada com a milha haviam se tornado muito perigosas. Na Inglaterra, as corridas de estrada nunca foram permitidas, mas na Irlanda do Norte, durante a década de 50, um circuito de vias públicas em Dundrod foi utilizado para o Tourist Trophy. Acredito que até hoje Dundrod foi o circuito mais perigoso que eu já corri. Era estreito, as curvas todas erradas e localizavam-se em uma parte da Irlanda em que chovia sem parar. Além do mais, o asfalto não era muito bom. Recebi um sinal do box que dizia para entrar antes do planejado. Eu fiquei tão alegre, tão feliz, que mal podia esperar para entrar lá. Mal podia esperar e acabei entrando errado em uma das pontes e destruí totalmente o carro. Foi a única vez na vida em que saí fora da estrada. Acabei com o Aston Martin. Muitos pilotos morreram ali, 3 em uma única corrida, em uma das TTs. Nunca deveriam ter permitido corridas de automóveis naquele local. Hoje não permitiriam. Felizmente, nenhum espectador morreu, mas a morte de 3 pilotos mostrou como é perigoso correr com carros potentes em ruas normais. Apesar do perigo, a competição de 1955 entre Stirling Moss pela Mercedes e Mike Hawthorne pela Jaguar deixou claro por que os espectadores gostavam tanto da corrida. Mike Hawthorne era um cara sensacional, isto é, era extrovertido e tinha uma personalidade muito forte. Era um cara na dele. Como um piloto deveria ser, aliás. Tem um emaranhado de cabelo louro, sempre usava gravata borboleta e normalmente usava uma boina que formava um V na ponta. E o seu modo de encarar o automobilismo era o oposto de Stirling. Ele não via problema nenhum em tomar umas cervejas na noite anterior da corrida. Já Stirling era absolutamente abstêmio e se preparava com cuidado, tanto física quanto mentalmente. O Tourist Trophy era uma prova importante de se vencer, pois fazia parte do Campeonato Mundial de Carros Esporte. Mike Hawthorne assumiu a liderança no início da prova e Stirling Moss era o terceiro. Acho que eu já havia vencido, não me lembro bem, 4 Tourist Trophies e queria muito vencer naquele ano. O circuito de Dundrod estreito exigia muito do piloto. A Mercedes era um carro grande e com potencial para vencer a prova. Sua maior vantagem era que, a menos que eu saísse da pista, podia vencer ou ser segundo, ficando atrás do Fangio.
carro era extremamente confiável e não apresentava problema nenhum, como os LSR. Cada carro tinha 2 pilotos. Quando Mike Honton parou no box para a troca de rotina, Moss abriu uma vantagem muito grande antes de sua parada. Estava correndo e, de repente, a banda de rodagem se desprendeu. Hoje é raro que isso aconteça, mas naquela época costumavam descascar como bananas. A troca de pneu custou 2 minutos a Moss, e enquanto a Mercedes estava no box, a Jaguar assumiu a liderança novamente. Foi uma corrida emocionante e como a liderança continuava trocando, o resultado era incerto, então começou a chover. A habilidade de Moss na chuva foi o fator decisivo. Por ser do jeito que é, Dundred é um dos meus circuitos favoritos. É exigente, perigoso, está sempre molhado, o que não me agrada tanto. Entretanto, é um circuito onde, de certa forma, eu aguento firme. É bom para a Mercedes, para mim, e vencer esse TT de 55 foi muito importante. Em 1955, pilotando uma Mercedes, Moss venceu a corrida e venceria a Targa Florio na Sicília e o Campeonato Mundial de Carros de Esportes. Mas as mortes naquele ano puseram fim às corridas em Dundred. A era épica das corridas de rua estava chegando ao fim. Foram sendo proibidas devido ao perigo cada vez maior para os pilotos e para os espectadores. A corrida mais antiga foi a última a ser proibida. Após quase 70 anos, realizou-se a última Targa Florio, rompendo-se assim o único elo que ainda restava com os tempos heróicos. A prova, pelo menos, havia produzido seus heróis. Pilotos como Nino Vaccarella, um professor de Palermo, que venceu 2 vezes pilotando uma Ferrari. A última Targa Florio foi realizada em 1973 em grande estilo. 750 mil pessoas foram assisti-la. Hoje a tribuna de honra está vazia. A Targa Florio entrou para a história das corridas. As grandes corridas de rua não existem mais. Apenas uma modalidade desse esporte sobreviveu: as provas de montanha. Em Chelsea Wash, na Inglaterra, os pilotos vêm competindo desde 1905. Não muito longe dali, em Prescott, a tradição também é mantida. Nas provas de montanha, os pilotos sozinhos na estrada lançam seus carros contra as subidas e o relógio. Muitos dos participantes são veteranos de outras modalidades mais nobres e gostam de ter outro tipo de atividade, por isso participam das provas de montanha. Para alguns pilotos, as provas de montanha são uma forma de iniciar a carreira automobilística. Em meu primeiro evento, em Prescott, na verdade, acho que fui terceiro, o que me deixou muito feliz. Nunca havia pilotado em uma competição. Lembro-me de estar na linha esperando para a largada e foi dada a bandeirada. E a primeira coisa em que você se concentra é em uma boa largada, porque isso é essencial nessa modalidade. Não se pode girar demais as rodas em falso. Na verdade, não se pode fazer isso. Larguei e fiquei pensando, bem, só vou brecar quando não tiver outro jeito. Vou cuidar da direção, apenas isso. And I'll steer here and there, but nothing more than that. Aprendi muito com 2 coisas. Acho que no início uma delas foi com o Cooper, obviamente, porque era um carro que permitia erros. Um bom carro que respondia bem. E a outra foi participar das provas de montanha. Acredito que elas são um bom local para se começar, porque não há ninguém que o force a fazer algo que você não está preparado para fazer.
Isto é, se você está numa corrida e alguém tenta ultrapassá-lo, você pensa, meu Deus, eu sou tão rápido quanto ele, e aí tenta segui-lo. Mas o cara que te ultrapassou pode ser provavelmente o Fangio, você não sabe. Quando participa das provas de montanha, chega a uma curva e dirige como acha que deve. Breca quando acredita que deve brecar. Não há ninguém te dando palpite dizendo que você deve ir mais depressa ou mais devagar. Você usa a estrada do modo que quer. Por isso, acho que é um excelente local para quem está começando a adquirir experiência. A colina em Prescott tem quase 1.200 metros e mesmo os novatos conseguem percorrer em menos de um minuto. Pikes Peak, no Colorado, nos Estados Unidos, é uma das provas de montanha que ofusca todas as outras. 4.367 metros de desafio em rochas cobertas de neve. Ao longo de altas paredes de rocha, uma estrada íngreme e repleta de curvas que chega ao topo da montanha e foi aberta com explosivos. Aqui temos um campo de provas natural, um espetacular campo de provas. E largaram. Raymond largou em primeiro, seguido de perto por Timino. E esse tem chutes bem perto. E olha só como eles arrebentam nas curvas. A primeira corrida para as nuvens foi realizada em 1916. A estrada dá voltas por 19 quilômetros até o topo da montanha, 4.367 metros acima do nível do mar. Pikes Peak tem sido chamada de Montanha de Anser, em homenagem à família dos Anser, que vem correndo no local há 3 gerações. Pilotei em todas as corridas aqui em cima, com exceção em uma em 62. Venci 9 vezes e tenho me divertido mais aqui que em qualquer outro piloto que já participou dessa prova, com certeza. A ligação de tantos anos dessa família com Pikes Peak fez com que Bob Anser, sobrinho de Lois, adquirisse um perfeito conhecimento da estrada. Conheço essa estrada muito bem, conheço cada curva, cada pedrinha que há lá em cima. Na verdade, posso ir para a cama à noite e ver cada curva, cada reta, tudo que há aqui em cima, e acredito que isso ajuda demais. A técnica ao volante foi passada a Rob Anser, filho de Bob. A estrada é de pedregulho, de granito e muito escorregadia. É muito difícil conseguir a aderência dos pneus. O carro sempre escorrega. Pikes Peak exige cuidado. Temos que estabelecer os limites e não podemos ultrapassá-los. É um local onde seu adversário é você mesmo. Não é uma corrida contra outros carros. Não é necessário ultrapassar outros caras ou competir com eles. É você e a montanha o tempo todo. Para você se dar bem lá em cima, tem que ser um piloto muito disciplinado e calmo também. Em 1980, houve um desafio à supremacia americana em Pikes Peak. Vieram da Europa pilotos campeões de rally com carros especialmente construídos para as estradas de terra. A companhia francesa Peugeot construiu um carro com tração e direção nas 4 rodas para enfrentar a montanha. Disposto a quebrar o recorde, Ari Vatanen, o piloto finlandês, enfrentou as condições traiçoeiras durante a subida. É difícil descrever isso para um leigo, porque para ele você é um louco. Entretanto, quando está envolvido com o esporte e percebe que chegou lá em cima, é sensacional. Para subir os 4.367 metros, temos 120 quilômetros de estrada sem barreiras ou descidas bruscas. Ocasionalmente, o carro chega a correr bastante, ou seja, chega próximo à velocidade de um carro de Fórmula 1 e tudo ou nada. Não se pode errar. Se você deixa de brecar ou breca antes da hora, provavelmente não vencerá. Em 1988, Ari Vatanen quebrou o recorde da corrida para as nuvens a uma velocidade média de 112 km por hora.
Os Estados Unidos não só criaram a prova de montanha de maior altitude, mas também a mais longa pista de corridas. Assim como na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos as corridas de rua também são proibidas. Mas em 1970, os norte-americanos tiveram uma oportunidade à sua porta, no México. O trecho mexicano da rodovia Pan-Americana, que liga o Alasca a Cape Horn, havia sido terminado naquele ano. Para comemorar, o governo mexicano permitiu a realização de uma corrida que percorreria o país de ponta a ponta. A carreira pan-americana logo tomou conta da imaginação tanto do público quanto dos pilotos. Os pilotos que se saíram melhor foram aqueles que corriam muito bem em alta velocidade e conseguiam avaliar visualmente uma situação. Não existe a chance de se conhecer a estrada como acontece na Targa Florio ou no Nürburgring, que são circuitos longos. Mas aqui é impossível. Conhece-se trechos dela, como de Pueblo até a cidade do México. Esse trecho pode se conhecer com a palma da mão, mas não toda a sua extensão, tão bem assim. Não se pode ter certeza de não cometer erros em algum lugar. Assim como a Mille Miglia e a Targa Florio, essa corrida atraía um grande número de espectadores. Espalhavam-se aos milhares ao longo da estrada. Como na Mille Miglia, o entusiasmo fazia com que os espectadores ficassem muito próximos dos carros. Por isso, a corrida deixou de ser realizada. Após 5 anos e muitas vítimas, a corrida foi proibida pelo governo mexicano em 54. Proibidos de competir nas estradas, os entusiastas norte-americanos voltaram-se para os grandes espaços abertos do país. Na década de 60, foi criada uma nova modalidade de corridas off-road na península de Baja, no México. Um de seus astros foi o piloto que tentou bater o recorde de velocidade terrestre, Mickey Thompson. As corridas de Baja eram realizadas em centenas de quilômetros de terreno mais acidentado já utilizado em corridas. Os carros especialmente construídos para enfrentar as condições do deserto. The car's in good shape now, though. All right, how much gas they putting in? 40 gallons. Taking off 40 gallons? Yeah, taking off. All good, you're ready to go. All right, Era divertido dirigir e emocionante assistir, mas apenas os espectadores mais fanáticos percorriam todo o trajeto. Naquela época eu participava como copiloto de meu pai, não tinha permissão de dirigir, mas eu podia correr com ele, o que era assustador. Enquanto ele dirigia o carro, eu pensava, isso é incrível, incrível. Eu não conseguia acreditar no que tinha acabado de fazer. Então meu pai disse, temos de conseguir que as pessoas vejam isso. No meio de Baja não tem ninguém assistindo, a não ser alguns habitantes do local e muitas cobras, coelhos e alguns pássaros, essas coisas. Ninguém assistia, por isso meu pai disse, temos que conseguir que as pessoas vejam isso, temos que conseguir que haja público. Ele não parou de repetir isso o resto da corrida, perdeu totalmente a concentração, mas teve a ideia revolucionária. A ideia era levar a corrida de Baja para o Estádio Olímpico de Los Angeles, e ele foi direto ao assunto.
Olá, meu nome é Mickey Thompson, eu tenho uma ideia excelente. Quero usar o maravilhoso estádio que vocês têm aqui, onde foram realizadas as Olimpíadas. Quero colocar plástico sobre o gramado, depois quero colocar mais de 1000 placas de compensado e sobre elas algumas toneladas de terra. Vou fazer um terreno acidentado e criar aqui um trecho de baja. E lá embaixo, na outra ponta do Coliseu, vou colocar os carros para correr na frente das arquibancadas, em volta da tocha olímpica e de volta para o estádio. Vamos ter 60 mil pessoas aqui assistindo. O sujeito vai ficar espantado, você sabe, ele vai dizer, isso é impossível. Mas Mickey Thompson conseguiu o que queria e assim surgiu uma nova modalidade de corrida. Estava longe de ter a tradição das grandes corridas de estrada, mas era competitiva e os pilotos gostavam muito dela. Era segura e, acima de tudo, os espectadores adoravam. O tempo médio de uma concentração de uma pessoa é entre 7 e 10 minutos. Por isso, em vez de realizar uma corrida de 3 ou 4 horas de duração, que as pessoas ficam entediadas e vão embora, meu pai fez as corridas que duravam em torno de 10 minutos. Assim, as pessoas podiam se levantar, comer amendoins, cachorro-quente, beber, qualquer coisa que quisessem. Depois havia outra corrida. Assim, a minha empresa planejou as corridas de modo que há 18 corridas diferentes em um período de 3 horas. Nunca ninguém ficou gravemente ferido. Os carros capotam, mas ao contrário do que acontece em outras modalidades de corrida, em que o capotamento é uma tragédia, nossos carros são construídos para capotar. Quando isso acontece, temos 6 ou 7 pessoas que vão até lá e desviram. Muitas vezes o piloto nem desliga o motor. Quando o carro é colocado na posição, ele continua a corrida. E é isso que torna a corrida emocionante, o fato de não ter limites e o tipo de esporte em que o piloto pode dar tudo de si. Hoje em dia é uma das modalidades de corrida mais populares dos Estados Unidos. Os homens que competiram na milha dificilmente encontrariam alguma ligação entre seus feitos e o circo de Mickey Thompson. Mas para os espectadores do Estádio Olímpico de Los Angeles e para aqueles que há tempos atrás se aglomeravam ao longo do circuito de Targa Florio, a emoção certamente é a mesma.